Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco. Então hoje nós estamos com a responsabilidade de compartilharmos com os nossos irmãos a narrativa Críticas construtivas versus críticas destrutivas. Então nós vamos ler o texto e em seguida faremos os comentários. Esse texto é retirado do livro Retalhos de Poesia, que são narrativas poéticas, logicamente ficcionais, que falam a respeito da vida de Jesus e de suas passagens. Então nós vamos ler o texto e em seguida faremos os comentários. Certa vez disseram: os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mortificam o corpo para purificarem a alma. Quanto aos seus discípulos, comem e bebem, desprezando as tradições. Por que tu permites tais atitudes? Jesus respondeu-lhes: certa vez, um poeta ofereceu uma festa aos seus amigos, com o objetivo de mostrar-lhes os mais belos poemas. Os convidados chegaram na casa do poeta, comeram e beberam à vontade. O poeta, como prometera, declamou seus mais belos poemas, que encantou a todos. Depois de banquetearem-se, o poeta disse-lhes: meus amigos, partirei para uma longa viagem, com o objetivo de descobrir no meu coração os mais raros sentimentos. Atravessarei longos desertos, para que a longa caminhada da reflexão me permita a redescoberta de emoções cada vez mais nobres, que auxiliarão a confecção da minha poesia. Peço-lhes que orem e jejuem na minha intenção, para que eu seja bem-sucedido. Os amigos do poeta comprometeram-se a orar e jejuarem-se em prol do viajante que partiria, e assim se deu. Os amigos do poeta oraram e jejuaram na intenção dele, e ele voltou são e salvo. Por isso digo-lhes: quando aquele a quem admiramos está presente, devemos comemorar, comer e beber. Mas quando este amigo ausenta-se e corre perigo, precisamos orar e jejuar. E disse-lhes ainda uma outra parábola. Chegou a primavera numa cidade e uma jardineira encantou-se com a beleza das flores desabrochadas, desejando ofertá-las às suas amigas. Após colher as mais belas flores, arrumou-as em molhos e convidou suas amigas à sua casa, com o objetivo de presenteá-las. Quando se aproximava a hora das amigas da jardineira chegarem, ela passou perto de uma planta repleta de espinhos e, acidentalmente, um dos espinhos rasgou um pedaço da sua roupa. Apressada, com medo que suas amigas a surpreendessem com o vestido rasgado, a jardineira pegou um pedaço de pano novo para costurar a sua roupa. Feito o remendo, aguardou a chegada das amigas. Quando elas chegaram, uma delas disse-lhe: por que trajas uma roupa remendada para nos receber? É assim que nos consideras? Por que pegaste um pano novo para costurares a tua roupa rasgada? Seria melhor que a remendasse com o mesmo pano e não utilizasse um pano novo para remendar uma roupa velha. Da próxima vez, tenhais mais cuidado. Logo, eu vos digo: que adianta orar e jejuar se continuamos atrelados à roupa velha dos nossos antigos vícios? Que adianta utilizarmos o jejum e a oração como um pano novo que remendará nossa alma se continuarmos aprisionados à roupa velha dos antigos hábitos? Jejum e oração serão poemas renovados, caso tenhamos a intenção sincera
de modificarmos os nossos defeitos, mudarmos a direção dos nossos sonhos, arrependermos-nos dos nossos pecados. Caso contrário, mortificar-nos-emos em vão. A alma que precisa jejuar, o corpo pouco importa. Jejuar e continuar hipócrita e maledicente não traz vantagem alguma. É melhor comer e beber, mas cumprir a vontade do meu Pai. E disse-lhes ainda uma outra parábola. 2 homens ofereceram uma festa a seus amigos. O primeiro colocou vinho novo em odres velhos. No meio da festa, os odres velhos romperam-se e o vinho derramou-se, comprometendo a comemoração. Os convidados retiraram-se contrariados. A festa acabou mais cedo e o homem foi obrigado a interromper a festividade. O segundo colocou vinho novo em odres novos. Quando os convidados do segundo homem adentraram-se em sua casa, maravilharam-se com a recepção, pois teve vinho suficiente para todos. E sabemos que o vinho velho é mais saboroso que o vinho novo. Ninguém que bebe o vinho quer logo o novo. Nossa alma é milenar. Desde o começo das eras caminhamos, buscando o sonho de Deus. É hora de mudarmos o odre velho das tradições ultrapassadas, modificando-as com o odre novo da minha poesia. Trago-lhes a essência de um belo poema para fortalecer o vinho velho existente em nossas almas. O odre novo do meu poema calará as tristezas dos homens, as aflições das mulheres, a fraqueza da velhice, o clamor das crianças abandonadas. Porque eu venho em nome do meu Pai transformar a poesia existente no coração humano, que é um vinho velho que precisa ser resguardado em odres novos. Os presentes, ouvindo-o falar daquela forma, calaram-se e puseram-se a refletir. Bem, meus irmãos, então hoje o tema é esse, né? Então, o que ocorre? Naquela época, Jesus ele era um inovador. Ele veio para trazer uma nova proposta de vida para todos nós. Qual era a proposta daquela época? Nós já vimos em vídeos anteriores que naquela época imperava a lei de Talião, é o olho por olho, dente por dente. E Jesus veio trazer: amai os vossos inimigos, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e vários outros ensinamentos que ele aprofundava nas suas parábolas. E uma das grandes críticas que Jesus tinha em relação aos fariseus e aos saduceus, a elite judaica, é que eles eram muito preocupados com as aparências exteriores e não se preocupavam com a reforma íntima. Por isso que Jesus, numa ocasião, falou que eles eram semelhantes a sepulcros caiados, ou seja, eram brancos por fora e cheios de podridões por dentro. Então é isso que Jesus está colocando para nós. Mas quando nós adotamos uma atitude diferente em relação à vida, nós temos muitas pessoas que nos criticam de forma destrutiva. Tem muitas pessoas que procuram de alguma maneira denegrir as nossas atitudes, às vezes até utilizam a calúnia e a maledicência para nos atingir, porque não concordam com as atitudes coerentes que nós estamos querendo adotar. Então, por exemplo, quando nós nos tornamos espíritas, quando eu me tornei espírita, eu tinha muito amigo que não era espírita. Eu já comentei aqui com vocês que antes da doutrina eu tinha uma vida desregrada. Então eu procurava sair à noite e tal, né, me divertir, e era uma pessoa que falava muita bobagem, né? Aí o que acontece? Houve um momento em que eu me cansei daquela vida
e eu procurei outros amigos, outras pessoas. E fui muito criticado pelos amigos antigos, por aquelas pessoas que me conheciam, porque aí eles disseram que eu estava querendo virar crente, que eu estava querendo virar santo, enfim, uma série de críticas destrutivas que ocorreram, né? E nós não nos abatemos com as críticas. Então, a lição a seguir com Jesus é o seguinte: quando nós temos certeza de algo, quando nós temos consciência daquilo que estamos fazendo, quando nós sabemos que estamos procurando direcionar a nossa vida em parâmetros de equilíbrio, tendo a lei divina como uma meta a ser alcançada, não importam as críticas. As pessoas podem nos denegrir, nos caluniar, falar mal da gente. Nós não devemos nos abater com as críticas, não devemos nos abater diante das pessoas que falam mal de nós. É lógico que nessa reflexão a gente também não está querendo estabelecer aquele critério que você nunca deve ouvir crítica nenhuma, que você tem que falar, não, eu sou certo, eu estou sempre certo, eu sou dono da verdade. E aí nós trouxemos aqui uma autora não espírita para nós conversarmos com vocês, para aclarar esse ensinamento que a gente está colocando. Nós recomendamos a vocês a leitura de um livro chamado Úrsula, que é um livro publicado por uma autora chamada Maria Firmina dos Reis. E nós vamos contar para vocês rapidamente a história da Maria Firmina dos Reis, para vocês verem como que a pessoa que é consciente das suas potencialidades, que não se deixa abater pelas críticas destrutivas, deve agir. Então a Maria Firmina dos Reis era uma mulher negra no século XIX, e que ela publicou esse livro Úrsula, que é considerado o primeiro livro, o primeiro romance publicado por uma mulher negra no Brasil. A Maria Firmina dos Reis, ela era maranhense, e ela, lá no Maranhão, ela publicou essa obra. Então, ela foi uma pessoa que teve a ousadia de, sendo negra, ela fez um empréstimo e conseguiu publicar o livro dela por conta própria. Ela foi numa editora, numa tipografia, naquela época não era editora, né? A tipografia é uma espécie de gráfica, né? Rudimentar, e foi lá, imprimiu o livro e publicou. E aí o que aconteceu? Quando ela publicou o livro, ela sofreu críticas destrutivas contundentes. Por quê? Primeiro, porque ela era mulher. No século XIX, mulheres não publicavam livros. A maioria das mulheres, mesmo as mulheres da elite, as brancas da elite, eram analfabetas. As mulheres não liam. Quando liam, eram aqueles livros que a igreja recomendava, né? Então havia uma censura prévia, uma espécie de índex proibitório, né? Que a mulher não podia ler tudo. Então certos livros, certas informações eram vedadas às mulheres, o sexo. Não, as mulheres naquela época nem falavam nesse assunto, porque era algo proibido. Então a Maria Firmina dos Reis era mulher e era negra. Então, quando ela publicou Úrsula, ela foi extremamente agredida. Lógico que teve uma parte dos críticos mais conscientes que reconheceram o valor da obra. Eu não vou dar spoiler para vocês da obra. Eu vou convidá-los a que procurem esse livro e leiam. É o livro chamado Úrsula. É da Maria Firmina dos Reis. Então, houve uma parte mais consciente da crítica que olhou o livro e falou, realmente é bom,
mas acontece que a nossa irmã ainda é muito incipiente, ela deveria cuidar da casa, ela está se metendo numa área que não é das mulheres, principalmente uma mulher negra, então ela tem que cuidar de outros assuntos. O negócio de literatura é para homem, né? Então os homens, e principalmente os homens brancos, que tem que ter que detém um saber, que detém um conhecimento e pode publicar livros. Então esse foi o primeiro item aí que a nossa irmã se deparou. Ela negra e ela sendo mulher, ela foi muito criticada porque naquela época a mulher não publicava livro, as mulheres, a maioria eram analfabetas e mesmo as mulheres de elite, a maioria não estudava, e ela furou uma bolha. Um outro item também, ela nesse livro, ela fez uma crítica à escravidão. Então houve outros autores que já estavam naquela época, esse livro foi publicado em 1859. Então, em 1859, o movimento abolicionista já estava sendo encaminhado, mas por homens, e por homens brancos e homens de elite, não por mulheres, e principalmente por mulheres negras. Então, Úrsula é considerada um marco na literatura, por quê? Porque ela faz uma crítica à escravidão. A Úrsula, esse livro Úrsula, a Maria Firmina dos Reis, ela faz uma crítica contundente à escravidão, mostrando uma sociedade patriarcal, uma sociedade em que o escravocrata é extremamente desumano, em que o negro vive em condições semelhantes aos animais, em que o negro ele é uma pessoa que é agredida moralmente, fisicamente. Então ela faz esse painel e é considerado o primeiro livro abolicionista escrito por uma mulher negra. Então naquela época já tinham outras mulheres que escreviam sobre, outros autores, né, que escreviam sobre escravidão. Então eles citam um livro que eu esqueci o nome da autora, mas é um livro que na época lá dos Estados Unidos foi publicado por uma mulher branca chamada Cabana do Pai Tomás. Eu me lembro quando eu era criança, teve até essa novela, passou na Rede Globo, né? Que era aquele rapaz, um ator da Globo que desencarnou, Sérgio Cardoso, ele que fez o Pai Tomás de blackface, que naquele tempo não tinha ator negro ainda em proeminência para fazer o Pai Tomás. Então o Sérgio Cardoso colocou blackface, pintou o rosto de negro e fez o Pai Tomás. Então esse livro Cabana do Pai Tomás foi escrito por uma mulher. Então é considerado um livro inovador, um livro abolicionista, porque foi escrito nos Estados Unidos, não foi escrito aqui no Brasil, foi uma autora norte-americana que escreveu. Então, e ela era uma mulher branca, uma mulher da classe média norte-americana, então foi muito criticado, foi muito vilipendiado, mas foi assim. Daí a Maria Firmina dos Reis leu a obra e fez Úrsula, que não é plágio do Cabana do Pai Tomás, mas também faz uma crítica, no meu entendimento, muito mais fiel e muito mais contundente do que a Cabana do Pai Tomás. A Úrsula, no seu bojo, tem escravos, né? Tem pessoas negras que relatam os seus sofrimentos. Então Úrsula é considerado o primeiro livro abolicionista escrito por uma mulher negra. Já tinha outros livros abolicionistas, então Castro Alves, Bernardo Guimarães com Escravizaura, enfim, tinha outros, mas a Maria Firmina dos Reis foi uma pioneira, porque ela foi a primeira mulher negra que falou a respeito da escravidão, que fez uma crítica à escravidão, e por isso também que ela foi muito criticada, foi muito denegrida, as críticas foram muito grandes, mas ela não se abateu. Então é isso que a gente queria
deixa registrado, e por isso que a gente está falando sobre ela, que ela não se abateu, ela continuou escrevendo artigos em jornais, apesar de toda a crítica que ela recebia. E aí, mais adiante, ela escreveu uma obra chamada A Escrava, um conto chamado A Escrava, na qual ela relatava uma coisa que na época era extremamente surpreendente, que ela relatou a paixão de uma escrava negra por um... Não, escrava negra, lógico, escrava só pode ser negra, né? No Brasil, escrava que era negra. De uma escrava por um homem branco. Então é um casamento interracial que não aconteceu. Então a Maria Firmina, isso não é romance, é um conto longo que ela publicou no jornal. Então a Maria Firmina dos Reis, ela é considerada a primeira mulher negra a falar de abolição da escravatura. Os homens já falavam, mas a Maria Firmina tinha já o Luiz Gama, né? O José do Patrocínio também já estava falando, já estava lutando, né, a favor da abolição, mas a mulher negra era calada, a mulher não falava nada, a mulher era um zero à esquerda, né? Então ela teve a coragem de publicar em 1859 esse livro, essa obra, e é um marco. Aí o que aconteceu? Ela foi esquecida. E teve um outro fator também. Além dela ser escritora, ela era professora de ensino primário, que naquela época o ensino fundamental chamava ensino primário. Ela era professora de primeira letras. Ela passou em primeiro lugar num concurso normal, num curso, né, normal. Ela se diplomou como professora e ela fundou o primeiro colégio misto no Brasil. O que é colégio misto? O colégio misto é um colégio no qual homens e mulheres estudam no mesmo espaço e negros e brancos estudam no mesmo espaço. Que naquela época isso era impensável. As meninas estudavam no colégio, os meninos estudavam em outro colégio e negro e branco não se misturavam na escola. Tinha escola para negro e escola para branco. Então ela teve a coragem de fundar a primeira escola mista, que logicamente foi a falência devido à pressão da sociedade patriarcal e também ninguém queria botar os alunos lá, né? Quer dizer, tinha os negros que escreviam os seus filhos, né? Mas para manter uma escola tem que ter dinheiro. E as pessoas que podiam pagar a matrícula não queriam que seus filhos se misturassem com os negros. Então, o colégio foi à falência. Então, a Maria Firmina dos Reis morreu anônima, cega e pobre. Então, ela morreu em 1910. Anônima, cega e pobre. Quando foi na década de 70 do século XX, que um professor universitário, fazendo uma pesquisa numa biblioteca, encontrou Úrsula. E aí ele que trouxe de volta para a ribalta, para o protagonismo, o nome de Maria Firmina dos Reis. Então, fazendo um link com Jesus, sempre que nós optamos pelas atitudes corretas, e principalmente uma atitude de mudança para melhor, você vai ser muito mal falado, você vai ser muito mal visto. E foi o que aconteceu com Jesus e com todos aqueles que ousam agir de outra maneira, como no caso aqui a Maria Firmina dos Reis. Eu recomendo a leitura para vocês, porque como eu já falei aqui com vocês, espírita tem que ler tudo. A gente não pode só ficar com aquele pensamento, não, eu só vou ler livro espírita, eu não leio mais nada, só leio... Não, a gente tem que ler tudo. Então eu recomendo que vocês leiam esse livro Úrsula e que nós, diante das críticas destrutivas, não nos deixemos abater. Nós temos que, logicamente, ouvir aqueles que querem nos ajudar com as críticas construtivas. Críticas destrutivas nós deixamos de lado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, era isso que a gente ia conversar com vocês no vídeo de hoje. Até a próxima. Que Jesus nos abençoe.